Hi, bonjour, bonjour, hi. Aqui é Prof. Janete, do Francês Descomplicado. Ça va? Olha só, se você vai fazer a sua imigração pelo processo Express Entry para o Canadá e você vem me acompanhando, você já sabe que você tem duas opções de teste, TCF Canadá ou TEF Canadá. Você sabe também que o nível mínimo que pontua é o nível B2. E você sabe também que você vai precisar fazer 4 provas: escuta, uma prova oral, uma prova escrita, uma redação e uma prova de leitura. Hoje eu quero te falar das diferenças entre a prova oral do TCF Canadá e do TEF Canadá. Tudo bem? Então, o TEF Canadá tem duas partes: seção A e seção B. O que que tem na seção A? Você vai precisar fazer um diálogo com o examinador e nesse diálogo você vai precisar fazer perguntas, tá? E normalmente você vai ter um documento de referência. Tipo assim, pode ser um anúncio de trabalho, ou pode ser uma publicidade de algum serviço, por exemplo, como um serviço de festas, por exemplo, de preparação de festa, ou um serviço de alguém que cuida de cachorro, qualquer tipo de serviço, tá? Então, é, você está interessado ou numa vaga de emprego ou no serviço que está sendo proposto e você vai telefonar para pedir mais informações, certo? Então, super importante nessa parte da entrevista que você faça perguntas que tenham a ver com o documento e também que você escute o que o examinador tem a dizer para fazer perguntas coerentes com o que ele disse. Tudo certo? A segunda parte do teste oral do TEF Canadá é uma situação informal com um amigo. Você tem que convencer esse amigo de fazer alguma coisa, tá? Pode ser, por exemplo, se candidatar para uma vaga de emprego, pode ser fazer uma viagem com você, pode ser fazer trabalho voluntário com você, pode ser reciclar o lixo que tem na casa dele, sei lá. Você precisa convencer esse cara de fazer isso. Então, é uma situação informal, um diálogo, né, descontraído, de 10 minutos, e você vai dar os argumentos para que o seu amigo aceite a sua ideia que você está propondo, basicamente. Então, você precisa apresentar, você recebe um documento de referência, você precisa apresentar esse documento para o seu amigo, dizer, olha, é assim, assim, assado, tem isso, tem isso, tem isso. Depois você tem que dizer por que que você acha que ele devia, né? Aconselhar seu amigo a fazer isso e por quê. Depois ele vai dizer, não, não posso, por isso, por isso. E você tem que ter argumentos para reagir quando ele disser que não quer participar, por exemplo. É basicamente isso, tá? Então, isso é a prova do TEF Canadá. O TCF Canadá, ele tem 3 questões. Na primeira parte da entrevista, você vai simplesmente se apresentar. Você tem 2 minutos para se apresentar e depois o examinador pode fazer alguma pergunta específica sobre o que você falou ou uma pergunta extra sobre a sua vida. Tudo bem? Pode ser sobre as coisas do seu cotidiano, pode ser sobre alguma coisa do seu passado, alguma experiência do seu passado, ou sobre os seus projetos para o futuro, por exemplo. E na parte 2, você vai ter uma situação em que você vai fazer perguntas para o examinador, tá? Então, tem uma situação, ele vai te dar uma situação, que pode ser uma situação formal ou informal. E nessa situação, você vai ter que fazer perguntas. Por exemplo, o examinador é um professor de francês, você quer estudar na França e você vai pedir conselhos para esse professor. Por exemplo, perguntar quais são as melhores universidades, quanto é que custa, porque você quer estudar fora. Por exemplo. Então você tem que criar as perguntas e criar esse diálogo e ir interagindo a partir do que ele diz também, tá? Não é só fazer uma lista de perguntas assim na sua cabeça e sair roboticamente jogando no examinador. Não. Você tem que escutar o que ele te fala e a partir do que ele te fala você adapta para fazer a próxima pergunta. Tudo bem? Tem uma terceira parte que é para você dar a sua opinião sobre uma afirmação, tá? Então ele vai dizer assim, por exemplo, peut-on vivre sans pétrole? Pode-se viver, né? É possível
de se viver sem petróleo? E aí você vai dizer, acho que sim, porque tem essas energias alternativas aqui, tal, 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 tal. Ou então, não, eu acho que não, porque embora se desenvolver essas energias alternativas, elas são caras ou pouco práticas, enfim, você vai dizer a sua opinião, dando argumentos pertinentes e também exemplos, tá? Então, as duas provas, elas testam a tua capacidade de falar sobre os teus interesses, de ser capaz de interagir numa situação prática do cotidiano, em que você precisa pedir informação, e também testa a tua capacidade argumentativa, ou seja, se você é capaz de convencer alguém das tuas ideias, tá? Seja um amigo fazer uma coisa específica, ou seja, fazer um monólogo onde tu expõe a tua opinião sobre um tema específico. Tudo bem? Ficou claro? Comenta para mim aqui embaixo se você ainda tem alguma dúvida sobre a parte oral, sobre a entrevista desses dois testes. Vai ser um prazer te ajudar. Tudo bem? Se você tem um amigo que também está imigrando para o Canadá e que precisa dessas informações, marque ele aqui e eu estou à disposição para te ajudar a conseguir essa certificação B2 em tempo recorde, tá? Então conta comigo sempre. A bientôt!